voltamos ao papo com ela. É inegável que este momento nos leva a fazer várias reflexões. E uma delas diz respeito ao campo espiritual. Para conversar mais sobre isso é que recebemos a presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, Luísa Leontina. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o que representa na visão espírita esse momento em que a gente vive devido a essa pandemia do coronavírus. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e para que nós possamos entender um pouquinho o que representa esse momento do coronavírus na visão espírita, nós vamos entender como que a visão espírita, como que vê o ser humano. O ser humano é um ser humano integral, um ser humano que tem corpo e tem espírito. E nós vemos como somos assim, filhos de Deus, e como filhos de Deus nós ora estamos no mundo espiritual, ora estamos reencarnados na Terra. Esse momento dessa pandemia para nós, dessa epidemia global, é um momento, nós sabemos que essa epidemia chegou no momento que está assolando a humanidade com muita dor. Mas ao lado de tudo isso, nós vemos também que isso é um fenômeno cultural, é um fenômeno, pois nós, enquanto espíritos, filhos de Deus, nós estamos inseridos em leis soberanas da vida. E esse momento da pandemia faz parte do processo evolutivo do ser humano. Muitas vezes nós aprendemos muita coisa e quando nós vamos fazer uma análise, nós já passamos por situações como essa, como na Idade Média nós tivemos a peste negra, depois no século passado nós tivemos a gripe espanhola e que matou milhões de pessoas. A peste negra dizimou 1/3 da população e a gripe espanhola entre 50 e 100 milhões, há uma controvérsia sobre isso aí. Então, para nós espíritas, muitas vezes esses flagelos, que são os flagelos destruidores, que são muitas vezes os flagelos da natureza, como os tsunamis, como os terremotos, e agora no caso uma peste, ela traz junto consigo o progresso da humanidade. Nós estamos inseridos nessa lei e a lei do progresso é uma delas. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes é nesse momento que nós vemos assim momentos de muita solidariedade. A solidariedade entre as pessoas, entre os países. Nós estamos vendo agora os países que têm as suas fronteiras fechadas, tiveram as suas fronteiras, agora estão fechados, mas está havendo uma solidariedade. Por exemplo, o mundo científico, cada um era fechado no seu mundo. Hoje já se abrem. Tem uma união em prol da humanidade. Tem uma união, inclusive, para ver como elaborar uma vacina. Estão trabalhando integrados, em conjunto. E nós vemos assim, mesmo entre as pessoas, há muita solidariedade. Por exemplo, eu li uma história de um padre que ele deu a oportunidade para um jovem ser entubado e ser também ventilado. E nessa oportunidade ele ficou sem a vida, mas o jovem sobreviveu. Então nós vemos que há solidariedade entre as pessoas. Eu me recordo, por exemplo, a história de Viktor Frankl, que durante a Segunda Guerra ficou dentro de um campo de concentração. Um famoso neurocirurgião, e ele é o seguinte, ele viu morrer o pai, a mãe, a esposa, mas ele sempre via que devia haver um sentido na vida, mesmo rodeado de tanta dor. E ele olhava para o sol, para o dia, ele se animava num local que ele não tinha nem nome. Ele estava ali apenas com um número. Pois a guerra termina, ele sai do campo de concentração, torna-se um professor da Universidade de Medicina de Viena
e deu palestras no mundo todo, em Harvard, veio no Brasil, escreveu um livro Em Busca do Sentido. Ele é o pai da logoterapia, porque a logoterapia é a ciência que estuda o sentido da vida. Então, muitas vezes é num momento como esse que nós encontramos um propósito maior, um sentido da vida. Dentro dessa visão, né, que o Espiritismo traz, doutora Luísa, o que a gente precisa ter como foco nesse momento? Né? O que a gente precisa tirar de proveito dessa situação? Para que setores da nossa vida a gente precisa olhar com mais atenção nesse momento em que a gente passa pelo distanciamento social, nesse momento em que a gente enfrenta essa pandemia? É importante que nós façamos reflexões profundas. Inicialmente, vermos a nossa vulnerabilidade, porque veja bem, um pequeno vírus que não é enxergado a olho nu, somente ao microscópio, ele fez com que nós isolássemos dentro dos nossos lares, com que nós isolássemos enquanto cidade e com que nós isolássemos enquanto país. Isso nos leva a reflexões profundas. Como eu, ser humano, posso estar tendo uma sintonia, criando um psiquismo melhor em volta de mim, para contribuir com aquilo que nós chamamos de psicosfera, o estado mental que envolve o nosso mundo. Então é nesse momento que nós somos conclamados a estar refletindo profundamente sobre a vida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? O que posso, a partir de hoje, melhorar? O quanto de solidariedade eu possa estar distribuindo com as pessoas, o quanto de gentileza, o quanto de humildade eu posso estar desenvolvendo para mim, sabe? Eu me recordo dos primeiros dias do cristianismo, aqueles dias maravilhosos da Galileia, onde Jesus ali estava e aqueles homens, aquelas mulheres que rodeavam, sentiam uma alegria imensa na alma de estar vivenciando a mensagem cristã. O amor, como Jesus ensinava, a fé, como Jesus ensinava, a fé raciocinada, como Allan Kardec nos fala no Livro dos Espíritos. Então, como que eu posso estar me conduzindo hoje, estar aí com certeza com ações caritativas, solidárias, que me promovem o crescimento enquanto ser humano, enquanto ser espiritual que sou, porque a realidade do espírito, hoje ela é uma realidade que a ciência vem trazendo para nós. Aquilo que o espiritismo antecipou, hoje a ciência vem provando. Por exemplo, Dana Zohar é uma cientista americana e ela escreveu o livro QS, Coeficiente Espiritual. Ela veio ao Brasil dar uma entrevista e o repórter da revista Época perguntou para ela: mas a senhora vai dar entrevista para empresários e falar sobre espírito? Sim, porque antes de serem empresários são filhos de Deus. Então é muito importante que nós nos vejamos numa escola. Nós não estamos prontos. O nosso olhar, é importante que esse olhar vá para o infinito, para a eternidade. E doutora Luísa, nesse momento, qual é o peso da oração? Muito grande. A oração é esse meio que nós temos para comunicar com o Pai, para comunicar com os bons espíritos, para que eles possam também estar ajudando neste momento. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente ora, a gente está junto neste trabalho de união que a espiritualidade está fazendo para ajudar a humanidade. Temos a certeza, por exemplo, que dentro dos hospitais, equipes espirituais trabalham constantemente para ajudar, para melhorar, para ajudar os médicos que ali estão trabalhando, para ajudar a equipe de saúde que muitas vezes está se expondo sem equipamentos de EPI,
segundo manda os figurinos. Então a equipe espiritual está protegendo os doentes, está protegendo a equipe de saúde, mas para que a equipe espiritual também atue, é importante que nós oremos, que nós reduzimos assim os muros que há entre nós. Estamos agora vivendo um momento em que é importante que nós desenvolvamos a nossa fé, que nós oramos, independente da nossa religião. Se somos católicos, se somos espíritas, se somos evangélicos, mas somos cristãos. Somos todos da mesma árvore, somos frutos de uma mesma árvore. E como cristãos, unir os nossos pensamentos, ter a certeza de que nada acontece por acaso, que nem sequer uma folha de uma árvore cai por acaso. Jesus nos disse isso. E lembrar daquilo que Jesus disse: vós sois deuses. Descobrir o nosso Deus interno, a nossa paciência, a nossa bondade e a nossa fé, sobretudo. Muito obrigada pela vinda aqui ao Papo com Ela. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou especialmente sobre essa pandemia do coronavírus, trazendo uma visão da saúde, uma visão espiritual, uma visão psicológica e também econômica desse momento. É muito importante que a gente possa respeitar as orientações médicas, que a gente possa se cuidar, fazendo a higienização necessária, fazendo o nosso distanciamento social, utilizando as máscaras que a partir do dia 13 serão obrigatórias aqui no estado, e que a gente possa nesse momento vibrar com ótimas vibrações, fazendo as nossas orações para que essa psicosfera, como a doutora Luísa Leontina colocou para a gente, ela seja cada vez melhor e ajude a gente a passar por esse momento. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite, nosso horário alternativo é quinta-feira, 1 da tarde. Espero vocês na próxima semana. Até lá!